Olá, boa noite a todos. Estamos no 83º Encontro dos Médicos Poetas com a Adriana Brasil, que vai falar sobre a bailarina médica, uma história inspirada. Com a palavra, Adriana. Máximo, muito obrigada pela oportunidade de surfar nessa faixa vibracional. Eu acho que a nossa ideia hoje é compor uma configuração que, de fato, mude alguma parte da nossa vida dentro de tudo que a gente constrói no dia a dia, né? Então, a minha intenção hoje, né, e eu compartilho com vocês, é trazer, se de fato alguém aqui tem o mesmo sentimento que eu tive, que se sinta à vontade para transmitir, para falar, para interromper e para viver a partir de hoje, a partir de um exemplo, porque eu sempre acho que a vitória de um valida a vitória de todos, né? A experiência de um interfere na experiência do outro. Então, eu sou muito grata. Inclusive, eu te conheci por um desejo, né, de viver a arte, viver a Adriana, não só a Adriana médica, mas em outras áreas também. E eu nem sei como é que a gente se conheceu, mas eu sei que parecíamos irmãos há muitos anos, né? Então, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui com essa galera. Esse resgate é muito recente, então eu falo do alto da onda, de tudo que está acontecendo. Talvez fosse até mais interessante falar disso do ponto de vista do futuro, né? Porque muitas coisas estão andando, estão caminhando, mas eu tive a oportunidade de dançar muito. Meu pai era militar também, assim como o pai da colega anterior, a Carla, né? E e ele me levava ao balé, então eu tenho uma memória recheada de amor, né? Porque meu pai era muito próximo e eu até me emociono porque ele morreu há pouco tempo, né? Mas ele me levava. Então a gente morava no Rio de Janeiro, ele me levava no balé e ficava esperando ali na Praia Vermelha terminar aquela aula. E depois ele ficava admirando aquilo e falava o quanto aquilo trazia o olhar daquela menina tímida, daquela menina introspectiva, quase autista que eu era na época, né? Então, realmente fazia muito sentido para mim. Não era só dançar, era uma forma de eu me comunicar e estar no mundo, na minha timidez, né? E eu fui dançando muito e eu fui me desenvolvendo muito na dança, porque era o lugar onde eu me via. E os anos foram passando, viagens, festivais, e tudo mais, né? E aí entrou um chamado no meio do caminho, né? Que foi a medicina, que eu queria participar de forma mais ativa da vida das pessoas, eu queria fazer diferença na vida das pessoas. E com muita precocidade, né? As coisas aconteceram na minha vida. Eu sempre fui muito boa em vestibular, passei em primeiro lugar na Unicamp com 16 anos, e aí eu fui apresentada a um morto, né? Enquanto que eu estava em busca dos vivos, né? Então, a medicina, ela costuma começar de uma forma infeliz, que são os cadáveres, né? Então, ali já foi um choque, né? E essa vida adulta, diante da morte, já foi se perguntando um monte de coisa. E a minha forma de receber isso foi trazendo a sobriedade de forma muito precoce, a responsabilidade, comprometimento em lidar com corpos, né, me trouxe, de alguma maneira, uma mecanicidade, eu não sei dizer direito exatamente como é que foi, mas aquela bailarina foi recrudescendo. Aos 17, não conseguia mais conciliar a medicina e a dança. Na sequência, a forma mais intervencionista que eu achava que a gente podia lidar com os corpos era através do bisturi. Isso foi se agravando, né? Eu digo se agravando porque na cirurgia de cabeça e pescoço você tem mais ainda, né? Essa coisa deflagrada, né? De desconfigurar faces e arrancar pedaços e reconstruções, enfim. O meu ser me levou para esse lugar que abandonou de alguma maneira a bailarina. Eu cismei, também muito cedo, com 23 anos, com a prevenção como sendo a forma
de reverter os casos avançados de câncer de cabeça e pescoço. Então, eu desenvolvi um projeto, esse projeto deu muito certo, eu consegui muito dinheiro, construí um hospital de câncer para uma população de 400 mil habitantes na prevenção, e isso me trouxe mais seriedade ainda, mais responsabilidade ainda com menos de 30 anos. Né? A gente chamava o hospital de Hospital Ilumina, né? Hoje esse projeto já não existe dessa forma como eu o concebi nessa cidade, mas ele contemplava um programa de rastreio de câncer. Então, trouxe para 80% da população um câncer inicial. E eu transformei o hospital numa galeria de arte itinerante, piano de cauda, aromaterapia, dança circular. Então, essa bailarina, ela acabou saindo através de terceiros, né? Porque eu trouxe a arte como sendo expressão da saúde, que era o que eu sempre busquei, né? Nessa experiência. E eu acho que tem um episódio muito interessante que aconteceu. A minha filha de 7 anos, quando ela tinha 8, a minha filha de 12 hoje, quando ela tinha 6 para 7 anos, perguntaram para ela o que a mãe dela fazia. E como eu fazia muitos eventos na minha casa, porque na construção desse hospital tinha que unir muita gente, né? Um hospital 100% gratuito para a população, então eu tinha que fazer um departamento de desenvolvimento institucional muito grande, artistas, pessoas da sociedade, todo mundo, entre aspas, fazendo com que esse hospital virasse, né? Então eu fazia muitas reuniões e tal. E aí perguntaram para minha filha, mas o que sua mãe faz? A minha mãe é bailarina, porque ela dança para cá, ela dança para lá, ela traz as pessoas no palco, e assim era, né? Muitos shows, cheguei a fazer show para o Chitãozinho Chororó para 15 mil pessoas. Então, dentro dessa cirurgia de cabeça e pescoço, a forma de eu expressar essa bailarina era fazendo arte, transformando o dinheiro das pessoas em capacidade de atender pessoas com câncer inicial. E assim foi. Deixa eu só pegar aqui o passa. Tá aqui. E aí, essa inquietude ela foi, né, fazendo com que eu me fixasse naquilo que era mais cartesiano, com a minha alma inquieta, inquietando muita gente, né? E assim, eu me identifiquei como se eu fosse a própria Fundação Ilumina, como se eu fosse o próprio projeto, né? E cada vez me perdendo mais dessa bailarina. E aí vieram cenários que fizeram esse projeto recrudescer na cidade, que um dia eu conto essa história, e essa desconstrução trouxe para mim o seguinte, e agora? Quem é você? Né? E eu tive que trazer a proposta, a intenção, a decisão de desidentificar, né? Quem sou eu se não sou o projeto, né? E aí foi essa retomada pelo lúdico, por tudo aquilo que movimentou, na verdade, essa coisa. Eu me mudei para São Paulo há 2 anos e falei, então tá, então já que eu não consigo transformar aquilo em arte, eu vou transformar minha medicina em arte, em cada atendimento, em cada forma de dança com o outro, né? E fui pedindo para o universo me trazer esse lúdico de volta, né? E aí eu sempre tropeçava, eu moro aqui do lado do Instituto Anacan, que é um instituto de balé, jazz, contemporâneo, muito estabelecido em São Paulo, e eu, de alguma maneira, tive como se fosse aquele choque de realidade, né? E eu me lembrei, tudo de uma vez só, e eu entrei, eu resolvi entrar. E aí eu fiz uma aula experimental, porque me falaram, faça uma aula experimental, eu só queria ver o ensaio, né? E eu comecei a fazer a primeira aula de balé depois de 30 anos. E quando aquela música tocou, e quando aquele ar da sala parou, eu chorei. Chorei. Eu vi o meu pai, eu vi a Praia Vermelha, eu vi a sapatilha de ponta, e eu me vi fora do chão, como se não houvesse um peso, como se eu fosse um pássaro, como se eu tivesse leve novamente. E aí eu estava com saudade de mim. Onde foi que eu tinha me escondido, mas eu tinha me preservado, para que nesse momento eu pudesse renascer. E assim foi. Eu fui devagar, e a mente pensava, dentro de mim os movimentos aconteciam, mas o corpo não respondia mais, né? E foi indo devagarinho, com as pessoas com muita paciência, porque também a gente que é da medicina, a gente não pode errar, né?
A gente tem uma cobrança interna muito grande e na dança você precisa errar. Se você não errar, você não consegue acertar, né? Então esse ego gigante de quem faz muita coisa, de quem desenvolve muito, teve que trazer uma neutralidade, porque eu precisava errar tudo de novo. Apesar de eu me lembrar como se dançava, o meu corpo já não era mais o mesmo e ele não respondia, né? Além disso, eu tive que, e eu já vinha no trabalho, né, de me desligar do julgamento alheio. Quando você constrói um hospital e esse hospital, de alguma maneira, não prossegue do jeito que você imaginou, você precisa se desligar daquilo que os outros acham, né? E para que a gente desconecte desse ego gigante, você tem que entender que você não é o centro. Então, quando você erra no balé, quando você erra no contemporâneo, quando você erra no jazz, você tem que entender que não tem ninguém olhando para você, na verdade. Ninguém está olhando para você, ninguém está preocupado se você errou, se você acertou, cada um está pensando na sua própria dança. E aí a gente vê que a forma melhor de dançar é deixar que algo maior que a gente se manifeste. Nesse divino dessa casa que nos foi emprestada, porque não é nossa, ela só foi emprestada. E aí eu aprendi sobre flexibilidade. A flexibilidade é construída todos os dias um pouquinho, ao mesmo tempo que a resistência. Porque um pé que não põe sapatilha de ponta mais, quando põe de volta, ele está mole. Então, a resistência também é importante, né? Tem que ter uma amorosidade absurda, porque se você não se permitir, você não vai. Você tem que se perdoar, porque você erra o tempo inteiro na dança. Tem que ter equilíbrio, e isso foi a coisa mais difícil. Quando eu comecei a dançar numa ventania, e caía, e não consegui dar uma pirueta mais, e não conseguia entender como que um pé poderia parar num lugar comigo em pé também. E acabou se tornando uma forma de meditação, uma forma de encontrar o centro no físico. O físico é uma ferramenta incrível, ela é a mais simples de todas que a gente tem, do emocional, do intelecto, do espiritual. E essa bailarina finalmente acordou. Calcei a sapatilha, fiz o coque, me reconheci, eu falei, essa sou eu, depois de tanto tempo escondida num cargo, de alguma maneira, numa forma de ser, né? E a memória estava ali, no mesmo lugar. Isso foi se reencontrar, foi assim que eu me reencontrei, depois de precisar me desidentificar. E, ao mesmo tempo, eu faço parte de um grupo sufi, não sei se vocês já ouviram falar, o sufismo, né, no Ocidente é uma coisa bem diferente, não é mais a mesma coisa que era no Oriente, mas eu gosto muito de um poeta persa chamado Rumi, e num livro que ele escreve, Masnavi, ele fala, e isso faz muito sentido para mim, a dança, né, dança, quando estiver quebrado, dança se arrancou a ferida do peito e os curativos queimam em chamas, dança na meia-noite da alma, dança. Quando ninguém estiver olhando, dança. Quando tudo parecer perdido, dança. E permita que o amor encontre o caminho através de ti. E foi assim que aconteceu. Então, eu provoco vocês nesse momento. O que é que te move, né? Talvez não seja dança, talvez seja uma outra coisa, mas eu tenho certeza que a tua criança sabe responder essa palavra, essa resposta, essa pergunta. A minha criança ficou guardada, eu não fiz perguntas para ela. Não tem como a tua criança te falar se você não pergunta, né? E esse foi o movimento que me resgatou. Qual é o movimento que te resgata? E se a gente não sabe por onde começar, né? E essa é a Adriana desequilibrada que caía, né? Tem 3 leis que a gente fala no SUF, que regem todas as outras 48 leis do universo, né? Tudo é movimento, mesmo que não seja do nosso corpo. Todo movimento, ele tende a ser cíclico, pode ver. E todo ciclo tende a ser harmônico, se a gente não atrapalhar. Então, o corpo é uma grande ferramenta. E o meu professor, hoje, que é o meu preferido, né? É o Renan Banov. Ele é um grande coreógrafo, queridíssimo, né? E muito peculiar. Um dia ele disse uma coisa que me tocou demais, né? Que foi, dançar é colocar em movimento o tecido que recobre os nossos sonhos, para que a alma flua. Então, essa coisa de, parece que a gente realmente tem um tecido, né? E ele recobre tudo isso. Se a gente entender essa
dinâmica, né, do movimento e colocar esse tecido em movimento, ainda que não seja através da dança, entender que a vida é movimento, talvez a gente traga um médico melhor, a gente traga um médico mais conectado, com mais propósito, entenda mais o que é realmente fluir, né? E eu termino aqui, que eu sei que eu estou no 29 do segundo tempo, colocando minhas redes sociais em movimento também, porque comunicação, para mim, é uma forma de amor, né? Cada vez menos técnico, cada vez menos focado, cada vez mais amplo, nessa amplitude que é a humanização da medicina, e esse caminho a gente precisa fazer, a gente precisa ser para o outro aprender, a medicina com muito mais como educação, muito menos como só ciência, né? Que eu acredito que é o que a dança está me ensinando. Então, queria abrir para perguntas, não sei se eu excedi no tempo, máximo, teria muito para falar, mas eu entendo que a gente precisa só configurar aqui, né? Excelente, Adriana, parabéns, viu? Linda apresentação. Bom, vamos abrir para perguntas, por favor, Vera. Levantou a mão. Boa noite, doutora Adriana. Eu estou, além de encantada, emocionada, porque esse seu resgate de memória afetiva me traz muitas outras memórias, também referente à dança. Eu não sou médica, eu sou bacharel em Direito, trabalho com arbitragem e mediação, e mediar problemas também é se reconhecer neles. Eu quero muito conversar com você, ter a oportunidade de aprender com você. Eu estou realmente feliz de ter participado hoje, ainda que um pouco debilitada, estou febril, mas eu fiz questão de participar, porque a Carla é especial, e eu tinha certeza que a sua apresentação não seria diferente. Mas eu posso dizer que você, sinceramente, me trouxe uma alegria profunda. Então, parabéns pelo seu trabalho. Eu não tenho nada a perguntar, porque eu tenho muito a aprender. Então, eu quero muito poder conversar com você, agradecer a todos, desculpa pela minha voz mais uma vez, e obrigada, Máximo, por me permitir participar. Excelente, Vera, obrigado, viu? Quer fazer alguma resposta, Adriana? Uma Olha, consideração? a Vera é dessas pessoas que na reunião são sempre muito gentis e generosas, né? Porque ela integra, porque ela se coloca junto da gente, né? O tempo inteiro a gente fica olhando as carinhas daqui e ela vive junto. Então, eu acho que isso é viver o presente. É um estado meditativo, Vera. Obrigada por você estar presente. Com P maiúsculo. Obrigado, Adriana. Por favor, Letícia. Oi, Adriana, tudo bem? Parabéns pela apresentação. E a gente vive esse resgate, né, da nossa identidade, porque a jornada como médica, de fato, faz isso com algumas pessoas, né? A gente se afasta de algumas características nossas, né? Eu também, durante a faculdade, precisei parar de pintar, só fui voltar a pintar depois que já tinha me casado. E a gente, quando vê essas histórias se repetindo, né, de olha, mais uma amiga, mais uma colega que encontrou o seu ponto, que estava ali desligado e que completou novamente, né? Porque eu costumo perceber que a gente vive como se fosse a síndrome do membro fantasma. Parece que falta algo, e quando a gente se reencontra, a gente vive essa completude, né? Então, assim, primeiro, então, eu quero dizer que me conectei muito com a sua história, né? Passei por coisas parecidas em relação a esse reencontro também com a arte, e agradecer por essa expansão, né, porque a gente expande domínio todas as vezes que a gente encontra um colega médico tendo tempo de se dedicar e de viver a arte da maneira mais sublime que existe, que é sem o compromisso de ter a arte para negócio, né? Então, assim, e aí a gente consegue viver esses momentos aqui do nosso grupo de muito crescimento, de muita elevação.
Muito obrigada. Excelente, Letícia, obrigado. Gisele, por favor. Obrigada, doutora Máximo. Doutora Adriana, sua fala foi emocionante, muito lhe agradeço, não só a história do seu auto-reencontro, mas a maneira como você a expôs aqui para nós. E aí, quando você fala que foi apresentada a um morto e eu buscava a vida, eu não pude, eu imediatamente voltei a um conto do escritor James Joyce, no livro de contos, Os Mortos, The Dead, mas no Brasil tem uma tradução, Os Vivos e os Mortos, porque nesse conto, os vivos e os mortos estão ali no mesmo ambiente, nas lembranças, na memória diária e no existir cotidiano, né? Então, foi uma conexão direta. E também do poema E Agora, José? Eu não sei se esse é o título do poema do Drummond, mas E Agora, Adriana? E agora? Então, muito obrigada pelos poemas também que você trouxe do sufismo, e só te parabenizar pela grande mulher que você é e pela narrativa que você nos trouxe de maneira corajosa, porque você aqui está se desnudando para nós. Então, agora eu te desafio a escrever isso em poesia. Obrigada. Eu que agradeço, Gi. E eu só queria falar uma coisa, Máximo, que eu me pergunto, de todas essas coisas, né, eu me pergunto aonde foi que dormiu, né, essa bailarina, essa poetisa, essa escultora, essa artista, durante 30 anos, né? Então, assim, quando as pessoas falam no recalque, eu acho que eu entendi o que é o recalque. O recalque faz que a gente faça um monte de maluquice na vida, porque você recalcou aquele negócio, entendeu? E aquilo é uma coisa meio inexplicável. Eu gostava de escrever poesia também. Eu fui a melhor redação da Unicamp com 16 anos em medicina. Imagina, entrevista para a Folha de São Paulo. Então, a gente não sabe o que é bênção e o que é maldição, né? Porque acontece um negócio desse, todo mundo fica feliz, o pai acha ótimo, e aí eu me ferrei, quer dizer, é um negócio assim, eu preferia ter tido um ano sabático, né? Então, assim, onde é que esconde? E assim, quando você abre esse baú, sai um montão de coisa, né? E você fala, eu vou precisar de 100 anos para viver isso que está acontecendo agora. Né? E aí as pessoas falam que você está com 52, eu falei assim, não, estou com 2, eu não estou com 52, estou com 2 anos de idade, né? Então é muito interessante isso, e a gente se apoia muito quando a gente se expõe, eu acho. Não tem como você não ser apoiado e não apoiar quando você é sincero consigo e com os outros, né? Então, obrigada. Excelente, Adriana. Por favor, agora, Graça. Parabéns, viu, Adriana? Amei. Olá, boa noite. Adriana, que espetáculo. Eu estou encantada. Eu me vi em várias situações, assim como as colegas aí citaram, mas eu observei algumas coisas, vindo até da Carla, né, a questão de escolhas, que a gente não para muito para praticar escolhas de pensamento. Isso é importante também. Mas quando você entrou pelo lado do balé, da bailarina, do erro, do acerto, eu voltei quando eu patinava, era bailarina, né, sou patins, e a questão de não se sentir julgada. A parte mais importante da vida. Eu preciso dizer antes que eu tenho 68 anos, para responder a tua pergunta, quando você colocou aqui que dançar é fluir na vida, e o que foi que te resgatou. Né? Qual é o resgate? O que te resgata? Durante a vida inteira e até agora, eu fui fazendo exatamente o que você disse, a gente vai atropelando e ouvindo algumas coisas, e resistindo, e lutando, e batendo na porta da resiliência até se encontrar. Então, a minha pergunta para mim mesma foi, né? Aonde foi? O que te resgata? O que te resgatou? Eu diria para você que foi a medicina. Eu passei 60, vamos ler, eu tenho 68, eu passei 65 anos tentando entender o que era a vida,
e eu fui me encontrar na medicina. Então, agora é assim, onde estava essa médica que eu serei, que eu ainda não sou, mas eu ainda serei. Então, eu me encontrei nesta médica, nessa medicina que eu serei, daqui a mais 2 anos. E volto para aquele teu poema do dançar é como rezar, não é? Que você citou que a dança, se tiver quebrado, dance, né? E segue-se o poema, que eu não o copiei inteiro. Mas isso me trouxe para minha mãe, e eu gosto de citar isso em todas as falas que digo, e minha mãe, ela dizia o seguinte, isso, há 60, 70 anos, minha mãe me ensinou o seguinte, se tiver ruim, cante, se piorar, dance. Então, isso vai de encontro ao que você estava citando. Se estiver quebrado, dance. Se estiver chorando, dance. Quando ninguém estiver olhando, se estiver olhando. Enfim, a dança te cura, a dança é a arte, a música faz isso com você, né? Então, enquanto eu te ouvia, você me voltou também para uma coisa que eu prezo muito, que é o movimento. Hermes Trismegisto diz isso, não é? Uma das leis de Hermes tudo é ritmo, tudo é movimento. E fecho com a completude da Letícia. Quando você chega aí, você encontra essa completude na vida. De modo que fica aqui os meus agradecimentos, o meu mais penhorado agradecimento, não só a você, mas em especial ao doutor Máximo, que me trouxe para essa oportunidade brilhante também de compartilhar com vocês, de ter esse convívio, de poder participar e ouvir essas preciosidades. Gratidão imensa. E muito obrigada mesmo. Parabéns por tudo. Obrigado, Graça. Muito legal. Alguma consideração, Adriana? Não, a Graça falou muito bem no Hermes Trismegisto, né? Que ele conseguiu traduzir muito bem essas 3 leis, né? Então, ele depois desmembra as 3 leis para as 4 esferas, né? Terra, ar, água e água. Então, ele vai desmembrando tudo isso. Se a gente traz isso para a nossa vida, o que não pode é ficar parado, entendeu? Então, assim, a gente precisa fluir. Eu entendi muito isso agora, porque quando eu coloquei o corpo em movimento dentro da dança, as outras partes da minha vida que precisavam movimentar e que não era lógico, não era racional. Ah, se eu mexer nisso, vai dar naquilo, como um cirurgião, né? Você simplesmente põe em movimento e a roda vai começando a girar em espiral ascendente. Então, é uma experiência mesmo, a gente precisa experimentar o movimento para entender. E a coisa mais fácil de colocar em movimento é o corpo, né? As outras coisas são mais difíceis, mas elas acompanham as espirais, elas se acompanham. Excelente. Muito interessante essa questão do movimento, né, Adriana? Eu também gosto muito de dança, eu fiz um bom tempo de tango e realmente é muito especial, né? Acho que atualmente eu estou mais com o esporte, mas foi muito interessante. A Patrícia tinha levantado a mão, quer falar, Patrícia? Eu levantei a mão, mas eu estou até colocando no chat, porque é algo que fecha um pouco em elogio a ambas e uma vontade de debater mais sobre a apresentação das duas, porque eu fico agradecida de tanto aprendizado, de tanta riqueza. E, assim, ainda completando, assim, essa questão do corpo, né, a gente, quando depara com o limite do nosso corpo, e eu voltei a fazer aula de dança também há 6 anos atrás, depois que tinha sido mãe, e quando eu percebi que eu não tinha mais o tempo de reação como tinha antes, né? Que você vê isso justamente assim, como que dança o adolescente, o jovem, e quando você dança depois que você passou dos 40 e não continua dançando durante a vida, né? Diferente da Cláudia Raia, por exemplo. E aí, você perder esse time, você sentir o envelhecimento, bate forte, né? Mas a gente pensa, não, mas eu não estou aqui para sentir isso, eu estou aqui para sentir as outras coisas. Porque no início, até esse travar
de pensar, poxa, eu não vou executar esse exercício aqui, porque essas meninas que estão junto comigo aqui, eu fui fazer balé fitness, que na verdade é um exercício, e aula de fit dance. Então, pense, entre aquelas meninas ali de 18 anos, fazendo... E eu ali querendo me divertir, mas encontrando esse julgamento meu, nem do outro, porque ali estava todo mundo se jogando, e eu ficava prestando atenção em mim no espelho, e só na hora que eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, se eu ficar olhando que meu rebolado tá muito aquém dessas meninas, que eu não vou conseguir acompanhar essa aula. Eu não vim aqui para provar que eu sou uma dançarina, mas eu quero tornar vivas as palavras que eu não consigo verbalizar através do meu corpo, que eu acho que é isso que a dança também consegue resgatar, as coisas impalavráveis, né? Mais uma vez, obrigada. Excelente, Letícia, obrigado. Adriana, com alguma consideração? Não, ela classificou direitinho, porque a primeira coisa é você aprende a se perdoar por você não ser mais aquela bailarina pluripotencial, com todo o colágeno nas articulações do mundo, né? Joanete, problema de coração, problema na bacia. Você vai e você fala assim, não, espera aí, calma aí. Eu tô aqui para quê? Eu tô aqui para me divertir, né? E aí você fala assim, nossa, para me divertir, eu nunca pensei em me divertir na minha vida, né? Com 16 anos já fazia um monte de coisa, né? Então, quer dizer, também se divertir passou a fazer parte do meu dia, né? E não é impossível. Hoje eu danço 2 horas por dia, quase todos os dias, pelo menos 3 vezes por semana, e eu coloco a minha agenda para depois das 10. Então, das 7 às 9, eu tenho que fazer balé, jazz, sapateado, porque é isso que me conecta mais rápido, né? Então, e você vai vendo que você vai evoluindo também. Então, você descobre coisas. É um mundo, assim, que eu super recomendo, sabe? Até para quem nunca dançou, porque é uma maneira lúdica de você se colocar em movimento. Excelente. Por fim, Andréa, por favor. Minha amiga, Minha parabéns. Eu tenho um texto que eu falava para minha filha mais velha. Eu falava assim, filha, seja fiel a você e terá amigos leais. Então, quando você falou que depois que você começou a organizar o seu mundo, todo o resto que te rodeava começou a entrar no trilho. Os astros começaram a se alinhar, não foi? Total. E eu tenho eu tenho uma gratidão muito grande de poder fazer parte da sua vida e eu percebi muito isso. Mas, particularidades à parte, eu quero enfatizar que o que mais faz a gente até encontrar o que a gente veio fazer nesse mundo, é o fato da gente colocar a nossa criança para brincar. Ela precisa brincar. Porque se a nossa criança não brinca, nós temos 3 pessoas aí dentro do nosso corpo. Uma criança, um adulto e um idoso. E você falou que por muito tempo, né, desde a época dos cadáveres, o seu adulto foi acionado e muitas vezes o idoso mantinha a sua postura sisuda. E a criança, ela estava gritando aí dentro. Então, de uma maneira até oriental de ser, né, de saber dosar diariamente o tanto que a criança precisa brincar, para que depois que ela brincar, aí é o adulto que toma conta e o velho tem a serenidade. Eu percebo isso na sua vida e eu só para ilustrar mesmo o que foi já falado, que é o que eu acho mais importante que a gente tenha, é saber que a nossa criança, por mais cronologicamente que estejamos avançados, ela sempre vai estar dentro da gente e ela que vai fazer com que nós tenhamos vida e estímulo como é que diz, quando a pessoa fica excitabilidade pela vida até os 120 anos, que é quando a gente ainda pode viver.
Então, é a qualidade de vida quem traz é a criança. Parabéns, Adriana, você encontrou a sua criança e o fato de você expor incentiva e estimula e faz com que as pessoas percebam que elas têm de ir atrás da sua própria criança para poder ter esse entusiasmo que a gente percebe no teu olhar que não tem idade. Excelente, André. Obrigado, viu? Adriana, alguma consideração? A Andréia é minha irmã, né? Que eu não tive, que eu encontrei depois de muito tempo. Então, a gente tem vivido esses desafios aí, né? Juntas, e a presença dela na minha vida tornou muitas dessas coisas possíveis, né? Porque todo mundo conhece a Andréia aqui, sabe o que é ser uma pessoa extraordinária, né? Então, Andréia, obrigada, né? E a gente vai juntar, isso é só o começo, né? Isso é só o começo. Excelente, muito obrigado. Gostaria de convidar a nossa convidada surpresa para fazer o encerramento poético. Por favor, Márcia. Boa noite, sempre é muito bom estar com vocês. Eu me chamo Marcetele Coelho, eu sou presidente da Sobrame São Paulo, que é a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, e eu vou ler um poema de minha autoria que tem sintonia com a experiência de vida tão emocionante que a Adriana falou para a gente. E eu intitulei Imortais. Os sonhos não morrem. Enfrentam entraves do corpo e da mente, superam barreiras que o destino não viu, dissolvem a angústia de uma alma dolente que assombra a saudade, que não desistiu. O tempo sustenta o correto caminho, reverte as vertentes, destaca os sinais. Em grupo é mais fácil, melhor que sozinho. Partilha que soma, duplica, refaz. Sonhar acordado, recanto da lida, restaura a energia do mundo real. Um simples desejo, ilusões, fantasia, a louca utopia da paz mundial. Os sonhos são sopros do que o íntimo almeja, divina alavanca, esperança motriz, diversos formatos, a mesma viceja, ingênua querência de ser mais feliz. No embalo da vida, se a dança termina, o sonho rodeia, escolhe outro par. Orquestra se afina e fascina a menina que apanha os anseios espalhados no ar. A menina sou eu, e eu ainda acredito nas setas brilhantes dos meus ideais. Por pura magia, refletem no escrito enredos e cenas, alegres finais. Quando hoje as sombras, enfim, se enternecem, estando a um passo a abrir os portais, descubro que os sonhos até adormecem, porém, de teimosos, não morrem jamais. Muito obrigada. Excelente, Márcia. Lindo Pode poema. falar. Parabéns. Que lindo, Márcia. Meu Deus, lindo demais. Lindo demais, gente. Olha, sabe quando o Roberto Carlos joga flores para as pessoas? Eu estou com vontade de jogar flor em todo mundo aqui, jogar flor na Adriana, e esse poema agora da Márcia foi essa tempestade de flores em cima da gente nessa quarta abençoada. Gente, eu estou muito feliz por participar de tudo isso e viver com vocês esse momento transcendental. Depois eu vou colocar o poema no grupo. Por favor, Márcia, lindo, viu? Adriana até se emocionou, né, Adriana? Nossa Senhora, parece que realmente a gente tem que acreditar nessa conexão extra-humana, né, que nos une, porque não poderia ser algo mais conforme
né? Não poderia ser nada, fechou com maestria, né? Todo um sentimento que a gente quis expressar, ela colocou em palavras, né? Muito obrigada, gratidão, Márcia. Eu que agradeço por estar aqui, uma noite maravilhosa. Muito obrigado, viu? Eu também acredito muito na questão do sonho, a gente não consegue desistir do sonho. O universo, a vida acaba nos levando para ele até momentos que a gente se rende, se reencontra, né? Muito obrigado a todos. É uma satisfação estar com vocês. Uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, cara. Obrigado, obrigada, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.